Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Fé e Razão, onde discutimos temas essenciais para a compreensão da vida, da existência e da transcendência. Hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo da época da faculdade, quando estudamos juntos. Hoje ele é professor de filosofia, um pensador agudo, ateu e ele defende a filosofia existencialista, não é isso? Professor Antônio, seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigada, Alexandre. Fico feliz por estar aqui para essa conversa que promete ser instigante, como era as nossas discussões lá na época da faculdade. Isso tem muito tempo, a gente nem precisa colocar aqui, mas estou muito satisfeito de podermos ter essa rápida interação aqui. Fico muito feliz. Então, vamos direto ao ponto. Como filósofo existencialista, como você define a fé? Olha, para mim, a fé é um salto no escuro. É um compromisso subjetivo com uma realidade que não pode ser comprovada. O filósofo Kierkegaard, que eu sei que você aprecia, ouviu o vídeo a qual você cita, ele dizia algo semelhante. A fé é um salto. Contudo, eu diria que esse salto é irracional, o que exige a suspensão da dúvida crítica. O existencialismo, especialmente na linha de Sartre e Camus, tende a ver a fé como uma muleta psicológica, o refúgio contra o absurdo da existência. Sim, eu aprecio sim Kierkegaard, e ele fala do salto da fé, mas, ao contrário de Sartre e Camus, como você citou, ele via isso como uma necessidade fundamental para uma relação autêntica com Deus. Não um refúgio contra o absurdo da própria existência. Você sabe, eu sou um teólogo calvinista. Eu diria que a fé ela não é racional, nem lógica. Ela é suprarracional. Ela transcende a racionalidade. Deus se revela e concede a fé como um dom. A fé não é um salto no escuro, mas é um salto nos braços daquele que já nos sustenta. Mas veja, Concorda? Alexandre, nós estamos partindo de premissas distintas. Você assume a existência de Deus como ponto de partida. Eu, por outro lado, vejo o mundo como um sistema fechado, onde a fé é uma construção humana para lidar com a angústia da liberdade, não é mesmo? Paradoxalmente, eu diria que o homem sem fé também constrói sua própria fé, mesmo que seja na razão pura ou no acaso. Há um tipo de crédito existencial que todo ser humano precisa depositar em algo. Concordo. Mas ó, veja bem, o ser humano tem uma inclinação para buscar sentido. Mas isso não significa que esse sentido exista de fato. Freud via a religião como uma projeção psicológica do desejo humano por segurança e justiça. Não seria mais plausível admitir que a religião é uma necessidade psicológica do que uma revelação Ó, divina? se fôssemos seguir essa lógica, eu também posso falar que o ateísmo é uma projeção psicológica do desejo humano por autonomia e liberdade, sem responsabilidade, sem Deus, sem responsabilidade para com o Criador. O que impede a crítica de Freud de se voltar contra o próprio ateísmo? É verdade, é. Mas ainda acho que a religião se sustenta muito na necessidade de significado. A fé teísta parte do pressuposto de um sentido objetivo, enquanto eu diria que o sentido é algo que nós mesmos Mas construímos. veja bem, se o sentido é apenas construído,
Então, ele não é absoluto. E se não é absoluto, ele pode ser destruído facilmente, concorda? É A verdade. história, ela mostra que sociedades que constroem seus próprios significados sem uma referência transcendental, sem Deus, estão muito mais sujeitas ao niilismo e à Mas dissolução moral. também vemos o contrário. Não, não. Temos o contrário. Sociedades baseadas em dogmas religiosos que cometeram atrocidades. A história não valida automaticamente Justo. a fé. Mas eu diria que a existência de abusos religiosos também não invalida a verdade da fé em si. Assim como abusos na ciência não invalidam o método científico, concorda? Alexandre, não concordamos em muitos pontos, mas tem que admitir que você trouxe uma perspectiva interessante. Eu vejo a fé como um salto irracional. Você a vê como ato de confiança fundamentada em Deus. Talvez a diferença essencial aqui esteja em como enxergamos a natureza da realidade. Exato. E no fim, ambos temos que lidar com a dúvida, não é verdade? É verdade. A dúvida, como ela vai ser lidada aqui? Você lida com a dúvida sem Deus, eu lido com a dúvida na presença de Deus. Mas acho que o importante é continuarmos dialogando. A busca pela verdade nunca é um caminho solitário. Concordo. Na verdade, eu concordo plenamente. O diálogo sincero é essencial, podemos não concordar. Mas o ato de não concordar é o que enriquece o diálogo. E quando não concordamos de forma sincera, isso deixa a sociedade mais esclarecida. E partindo desse ponto, eu acredito que podemos trazer mais para a sociedade enquanto pensantes diferentes, enquanto pessoas que discordam, mas que na discordância constroem. Pois é. Não é Então, mesmo? este é um podcast rápido, perguntas rápidas, respostas. Eu agradeço muito, Antônio, professor Antônio Fontes. Foi um prazer rever você, conversar com você de novo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Espero podermos conversar Eu outras que vezes. agradeço. E obrigado a todos os ouvintes por nos acompanharem e até o próximo episódio. Glory to